para todos. Amém. Nós somos gratos a Deus por estarmos mais uma vez aqui nesta casa para aprendermos e estudarmos um pouco mais a palavra de Deus. Nesse trimestre nós teremos mais um período de trimestre, mais um trimestre bíblico. Como os irmãos bem sabem, chamamos de trimestre bíblico todo trimestre que aborda um livro da Bíblia. Mas, propriamente, estudaremos o livro de Gênesis com uma ênfase nos 11 primeiros capítulos, que são os que dão conta da criação, e as 3 primeiras dispensações, que é a dispensação da inocência, dispensação da consciência e o governo humano, que é chamado de ciclo das origens. No primeiro trimestre foi um trimestre, podemos chamá-lo de temático, porque tratamos dos 10 mandamentos, estudamos no primeiro trimestre desse ano os 10 mandamentos. No segundo trimestre nós estudamos o livro de Lucas. No terceiro trimestre, que foi o que findou na semana passada, estudamos o livro de Timóteo, primeiro e segunda carta de Paulo a Timóteo, e o livro de Tito, as cartas pastorais. E por fim, nós estamos agora no livro do Gênesis, que em grego significa origem. As 3 últimas lições, elas falarão sucintamente das vidas de Abraão, Isaque e Jacó, bem como a respeito de José. Então ela vai chegar até a vida de José. Os israelitas chamam esse livro de Bereshit, que são as primeiras palavras do texto. Então lá, como o texto, o livro do Gênesis se inicia com no princípio, então lá os israelitas também o chamam de no princípio, mais precisamente como Bereshit. E é esse nome no princípio que dá a ideia do que se trata o livro. E nesse caso, nos trata do começo, trata dos princípios das coisas, trata das origens. O livro de Gênesis foi escrito por Moisés durante a peregrinação do povo de Israel até a terra prometida. Alguns entendem que a revelação de Gênesis se deu nas instruções dadas no Monte Sinai após a entrega da lei. Mas o que nós sabemos é que ele foi escrito durante a peregrinação do povo de Israel até o Monte Sinai, até o Monte Sinai. Como costumamos fazer todo trimestre, essa lição será dividida em 5 blocos. A primeira lição, que é a lição de hoje, será uma lição introdutória, uma lição de introdução, apenas para que os irmãos compreendam o que será tratado durante todo o trimestre. No segundo bloco, abarcaremos as lições de número 2 e a lição de número 3, que trata da criação. No terceiro bloco, nós estudaremos a dispensação da consciência, que vem das lições número 4 até a lição de número 7. O quarto bloco será a dispensação do governo humano, que será da lição 8 até a lição 10. E por fim, a dispensação patriarcal, que vai da lição 11 até a lição 13. Quanto à capa do trimestre, os irmãos podem observar que é um globo terrestre devidamente iluminado. Essa ilustração remete ao princípio da criação.
princípio da criação. Da criação de quê, professor? Da criação de todas as coisas. Da criação de todas as coisas. Porque nós, como nós acabamos de ler, tudo se iniciou através da luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3, quando Deus disse: haja luz, e houve luz. O comentarista do nosso trimestre será o pastor Claudio de Andrade. Ele é consultor teológico e ex-gerente da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, da nossa CPAD. Como foi dito, terminado essa parte introdutória, falando um pouco da lição, do que aborda o trimestre e da capa da lição, como foi dividida, entraremos em nossa lição de fato. Como os irmãos já bem sabem, estamos no nosso 4º trimestre e agradecendo a Deus pela oportunidade de termos tido a possibilidade de estudarmos a sua palavra. Esse trimestre, como falei aos irmãos, será um trimestre bíblico e estudaremos o primeiro livro do Pentateuco. Os irmãos bem sabem que o Pentateuco ele compreende os 5 primeiros livros da Bíblia e nós estudaremos o livro do Gênesis, ou parte do livro do Gênesis. E o Pentateuco também é chamado de os livros da lei e também conhecido como Torá, que é assim que é denominado pelos israelitas. Chamam os 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia de Torá. O nome Gênesis, ele foi dado a este livro pelos escritores judeus que traduziram a Bíblia para o grego. Por isso que a Gênesis significa, como eu falei aos irmãos, origem em grego. Ele, na primeira versão das escrituras, denominada Septuaginta, ela se chama Septuaginta porque foi feita por 70 escribas. Uma versão que foi mandada fazer pelo rei do Egito, o Ptolomeu II, Filadélfo, que ele governava os judeus do século III a.C. Então ele pediu para que esse livro fosse traduzido para o grego, e a cargo dessa missão ficaram 70 escribas, por isso que é chamado de Septuaginta. O tema do livro Gênesis trata-se exatamente do Gênesis, que significa a origem das coisas, e no relato desse livro teremos a narrativa da criação de tudo. Veremos que acontecerá o primeiro homicídio, é nesse livro que está o primeiro pecado, é neste livro que está a primeira promessa da redenção do homem, para que ele restabeleça a sua harmonia com Deus. É nesse livro que fala da origem do povo de Israel, é nesse livro que conta a história dos patriarcas, é neste livro que conta a história da nação israelita, é nesse livro que tem a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó. Está tudo no Gênesis. Está tudo no Gênesis. Os israelitas, como falei aos irmãos, eles chamam esse livro de No Princípio. E o autor desse livro, como eu falei aos irmãos, foi Moisés, porque o próprio Jesus nos disse que foi Moisés, no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 44. E Moisés entregou e mandou que ficasse junto à arca pouco antes da sua morte.
como podemos ver no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 9. A chamada crítica bíblica, vamos usar esse termo, ela questiona a autoria de Moisés, não só em relação ao livro de Gênesis, mas também com relação a todo o Pentateuco. Eu gosto de trazer aos irmãos os entendimentos majoritários e os entendimentos minoritários, ou seja, o que pensa a maioria e o que pensa a minoria, para que os irmãos tenham conhecimento e aí tirem as suas conclusões. Porém, quando se trata dessa crítica de que o livro, em que eles questionam a autoria do livro relacionado a Moisés, demonstra, na verdade, uma incredulidade das pessoas que querem reduzir a Bíblia a um raciocínio humano, a uma lógica humana. Se o próprio Jesus diz que a lei foi escrita por Moisés, se a Bíblia diz que os escritos do Pentateuco são de autoria de Moisés, não se tem o que questionar. Porém, existe a teoria que questiona a autoria de Moisés com relação ao livro. Então, baseado nisso, Phineas Jennings Dake, mais conhecido como autor da Bíblia Dake, ele traz 16 provas de que a autoria do Pentateuco e, por fim, do livro do Gênesis é de Moisés. E eu quero trazer aos irmãos essas provas. Êxodo capítulo 17, versículo 14, Êxodo capítulo 34, versículo 27. Deus ordenou que Moisés escrevesse um livro. Prova 1. Prova 2. Que Moisés escreveu um livro. Ainda não estou afirmando que é o Gênesis, mas sim que ele escreveu um livro. Está em Êxodo capítulo 24, versículo 5 e versículo 7. Em Números capítulo 33, versículo 2. E em Deuteronômio capítulo 31, versículo 9. Prova 3. Ele chamou seu livro de o livro da aliança, conforme Êxodo 24, capítulo 7. Chamou também de o livro desta lei, Deuteronômio capítulo 28, versículos 58 e 61. E este livro da lei, conforme Deuteronômio capítulo 29, versículos 20 a 27, Deuteronômio capítulo 30, versículo 10 e Deuteronômio capítulo 31, versículos 24 a 26. Detalhe que esse livro se inclui todo o Pentateuco, que foi considerado pelos judeus como um livro de 5 partes. Por isso que é chamado de Pentateuco. Penta vem de 5. Então é chamado de Pentateuco pelo fato de um livro ser dividido em 5 partes. Então trata-se de um único livro, também conhecido como Torá. Prova número 4. Cópias do livro de Moisés eram feitas para os reis. Deuteronômio capítulo 17, versículos 18 a 20. Prova número 5. Deus reconhece o livro da lei como escrito por Moisés e ordenou que ele fosse a regra de conduta para Josué, conforme Josué capítulo 1, versículo 8, Josué capítulo 8, versículo 30 a 35. Sexta prova. Josué aceitou o livro da lei como sendo escrito por Moisés e copiou em 2 montes. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 a 32, Josué capítulo 8, versículo 30 a 35. Ele contribuiu com o livro, escrevendo talvez
o último capítulo, conforme Deuteronômio 34, sobre a morte de Moisés. No livro de Juízes, capítulo 24, versículo 26. Essa foi a contribuição de Josué. Prova número 7. Josué ordenou a todo Israel que obedecessem ao livro da lei de Moisés. Juízes, capítulo 23, versículo 6. Prova 8. Durante o período dos reis, esse livro era a lei. Não vamos entrar no detalhe da lei, porque nós já estudamos sobre as leis civis e automaticamente também sobre os 10 mandamentos no nosso primeiro trimestre, que foram, na verdade, 613 leis ou 613 artigos, 613 preceitos, 613 palavras. O termo que os irmãos quiserem usar foram escritos por Moisés. Dentre esses 613 está exatamente os 10 mandamentos. Durante o período dos reis, como falei, esse livro era a lei. Foi reconhecido por Davi, conforme 1 Crônicas, capítulo 16, 40. Foi encarregado, Salomão foi encarregado por Davi de mantê-lo. 1 Reis, capítulo 2, versículo 3. Ele foi achado e obedecido por Josias e Israel. 2 Reis, capítulo 22, versículo 8 a 23 e versículo 25. 2 Crônicas, capítulo 34, versículos 14 e no 35, 18. Josafá o ensinou a todo Israel. 2 Crônicas, capítulo 17, versículo de 1 a 9. Joiada obedeceu a ele. 2 Reis, capítulo 12, versículo 2. Amazias também o obedeceu. 2 Reis, capítulo 14, versículos 3 a 6. Ezequias obedeceu. 2 Crônicas, capítulo 30, versículos de 1 a 18. Prova número 9. Ali foi apenas os reis que o adotaram como livro da lei, a saber, Davi, Salomão, Josias, Israel, Josafá, Joiada, Amazias e Ezequias. Todos esses reis reconheceram o livro de Moisés como o livro da lei. Prova número 9. Os profetas referem-se a ele como a lei de Deus escrita por Moisés. Daniel, capítulo 9, versículo 11. Malaquias, capítulo 4, versículo 4. Prova número 10. Tanto Esdras como Neemias atribuem o livro da lei a Moisés. Esdras, capítulo 3, versículo 2. Esdras, capítulo 6, versículo 18. Neemias, capítulo 8, versículo 1, versículo 14. Neemias, capítulo 10, versículos 28 a 29, entre outras referências, tanto de Esdras quanto de Neemias. Prova número 11. Cristo atribui toda a lei. Quando falamos de toda a lei, lembremos que se trata do Pentateuco. Trata-se dos cinco primeiros livros da Bíblia, conforme Lucas capítulo 24, versículo 27, Êxodo capítulo 3, Marcos capítulo 7, versículo 10, João capítulo 1, versículo 17. Tem várias outras refutações onde Cristo atribui o livro da lei a Moisés. Prova número 12. Os apóstolos também atribuíram a lei de Moisés, a lei a Moisés. Atos capítulo 13, versículo 39, Atos capítulo 28, versículo 23. Prova número 13, por mais de 3.500 anos, era consenso entre estudiosos judeus e o povo comum que Moisés escreveu o Pentateuco. E até hoje, os judeus não questionam a autoria. Até hoje, os próprios judeus nunca questionaram essa autoria de Moisés com relação ao Pentateuco. Prova de número 14. Escritores pagãos, como Ticitos, Juvenal,
Porfírio, Juliano e outros, concordam sem questionamento que Moisés escreveu o Pentateuco. Prova número 15. Líderes religiosos entre os pagãos, Moisés e outros, o atribuem a Moisés. Prova de número 16, por fim. Existem evidências no próprio livro que provam que foi Moisés que o escreveu. Primeira evidência é que o Pentateuco foi escrito por um hebreu que falava a língua hebraica e apreciava os sentimentos dessa nação. Moisés cumpria esse primeiro requisito. Segundo, foi escrito por um hebreu familiarizado com o Egito e Arábia, seus costumes e cultura. Desde que os ensinos egípcios foram cuidadosamente ocultados para os estrangeiros e eram somente para os sacerdotes e a família real, Moisés era o único hebreu conhecido que poderia cumprir esse requisito. E nós sabemos por quê. Porque o próprio nome dele, Moisés, remete à forma com que ele sobreviveu. Ele foi criado dentro do palácio. Atos capítulo 7, versículo 22, Hebreus capítulo 11, versículos 23 a 29. Prova número 3 de que existem evidências no livro que Moisés é o seu autor. Há uma exata correspondência entre as narrativas e as instituições, mostrando que ambos são do mesmo autor. 4. A concordância do estilo dos 5 livros prova um único autor. E sabemos que se trata de um único livro, dividido em 5 partes, por isso é chamado de Pentateuco. E o próprio Moisés declarou claramente, ele mesmo se disse o escritor desta lei, conforme Êxodo capítulo 24, versículo 4, Números capítulo 33, versículo 2, Deuteronômio capítulo 31, versículo 9 e 22. Os irmãos podem achar todo esse texto na Bíblia de Estudo DEIC. Então, não existe dúvidas de que Moisés foi o autor do livro do Gênesis. Entendem, como falei anteriormente, alguns que o livro de Gênesis foi escrito no Monte Sinai como parte da revelação de Deus a Moisés, durante aquele período de 40 dias e 40 noites que ele ficou a sós com o Senhor. E foi como uma introdução às leis e às ordens dadas pelo Senhor a Moisés naquela oportunidade. Isso por volta de 1440 anos antes de Cristo, aproximadamente. Apesar de seu livro, que está pelo próprio teor no início da Bíblia, não significa dizer que ele tenha sido o primeiro a ser escrito. Tanto estudiosos da Bíblia quanto da tradição judaica entendem que o primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó. Se nós pegarmos a ordem cronológica, a ordem não cronológica, mas a ordem bíblica, veremos, sumária da Bíblia, do sumário bíblico, veremos que Jó está lá do meio para o fim do Antigo Testamento. E o livro de Jó foi escrito pelo próprio Jó e tenha sido ele escrito também por Moisés, como considera a tradição judaica. Escrito este que se teria dado quando Moisés ainda se encontrava em Midian. Mais uma vez trazendo DEIC como refutação, como referência, o livro de Gênesis é dividido em 50 capítulos, são 1533 versículos, 38.267 palavras, 1.385 versículos de história, 149 questões, 56 profecias,
123 versículos com profecias cumpridas, 23 versículos com profecias não cumpridas, 106 ordens, 71 promessas, 236 predições e 95 mensagens distintas de Deus. É assim que está dividido o livro do Gênesis. Então, para aqueles que relacionam, existem estudiosos que relacionam cada livro das Escrituras a uma letra do alfabeto hebraico, e o livro de Gênesis está vinculado à letra Aleph, que significa o que quer, ou que simboliza, podemos dizer assim, as primeiras coisas, sendo, aliás, diga-se de passagem, uma letra que se refere ao próprio Deus, já que ele se apresenta como o princípio. É assim que Deus se apresenta como o princípio. Podemos ver isso no livro de Isaías, capítulo 44, versículo 6, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Aleph também é a letra com que se inicia o primeiro nome divino apresentado na Bíblia, que é Elohim. Se inicia com a letra Aleph. Logo, de imediato, Gênesis 1 e 1. No princípio criou Deus. Princípio. E Deus já se apresenta no primeiro versículo da Bíblia como princípio. Quanto à estrutura do livro de Gênesis, que se trata as duas primeiras dispensações, ele nos fala do princípio das coisas, da criação, princípio da história da humanidade, do início da própria nação de Israel. Então, trata-se, na verdade, de um livro que abarca um longo período da história humana. Podemos dividir o livro de Gênesis da seguinte forma: em 7 partes. A narrativa da criação, que vai de Gênesis, capítulo 1, até Gênesis 2, 25. Na parte 2, a narrativa de fatos da dispensação da consciência, que vai da queda do homem até o dilúvio. Esse é o período da dispensação da consciência. Vai de Gênesis 3, 1 até Gênesis 8, 21. Na parte 3, a narrativa de fatos da dispensação do governo humano, que vai do dilúvio até Babel, que é a confusão das línguas, que compreende Gênesis capítulo 9, versículo 1 até Gênesis 11, 32. Temos aí depois, na quarta parte, a narrativa da vida de Abraão, também chamada de ciclo de Abraão, que vai de Gênesis 12, 1 até Gênesis 25, 18. Na parte 5, narrativa da vida de Isaac, também chamado de ciclo de Isaac, que vai de Gênesis 25, 19 até Gênesis 27, 46. Sexta parte, a narrativa da vida de Jacó, que vai de Gênesis 28, 10 até 36, 43. E por fim, a narrativa da vida de José, que vai de Gênesis 37, 1 até o final do livro de Gênesis 50, 26. Como falei aos irmãos, a primeira parte do livro abarca os 2 primeiros capítulos, que trata da criação de todas as coisas. E essa foi uma revelação dada por Deus a Moisés, e é um relato de como as coisas foram criadas, de como tudo foi criado. É uma revelação do passado, mostrando como o Senhor
decidiu criar o universo, os seres celestiais e, por fim, a criação terrena. Nesse primeiro capítulo, onde temos a descrição da criação de todas as coisas, ela foi dividida em 6 períodos, ou também 6 dias. Essa narrativa tem sido, ao longo da história da humanidade, e mais precisamente, depois do grande avanço científico dos últimos 3 séculos, que eles confirmam, por descobertas, que a ciência tem feito. O interessante é que, vamos estudar isso mais à frente, mas não confundamos, por exemplo, aproveitando o que está escrito aqui no nosso textuário, que quando Deus disse, haja luz e houve luz, que não se trata do sol. Se observarmos, o sol e a lua e os luminares só vieram a ser criados no 3º dia, conforme o versículo 14, que diz: e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite. Então, quando diz aqui, haja luz e houve luz, não confundam com o sol, porque não tem nada a ver com o sol. Observem no texto que o sol, a lua e os luminares só vieram a ser feitos ou criados no 3º dia. No 3º dia, conforme o versículo 14 do nosso texto áureo. Estudaremos isso durante todo o trimestre, o que significa os céus, o porquê do haja luz. Então, muita calma nessa aula. É apenas, o título da nossa lição diz, Gênesis, o livro da criação divina. Nós estamos falando apenas do livro, não entramos ainda no assunto. Veremos isso na próxima lição, que trata da criação dos céus e da terra. Então nós estudaremos isso um pouco mais a fundo, com um pouco mais de profundidade, com mais propriedade. Abrandem os vossos corações. Tem que faltar a escola. Abrandem os vossos corações. No 2º capítulo, temos a pormenorização da criação do homem. O homem nada mais é do que a coroa da criação. Aproveitando que houve um casamento aqui ontem, seria a cereja do bolo. Seria a cereja do bolo. E, afinal de contas, foi revelada a Bíblia Sagrada, com a descrição não só da criação do homem, mas também da criação da mulher e do jardim que Deus formou no Éden para colocar ali o primeiro casal. Então, neste mesmo capítulo, vemos também a criação da família. Vamos entrar um pouquinho mais com relação à família, acredito, salvo engano, na lição de número 3 e na lição de número 7. Entraremos um pouco mais a fundo com relação à criação da família e da questão do homem e da mulher.
recentemente, para que os irmãos tomem conhecimento, foi aprovado em primeira votação o Estatuto da Família, que definiu como família homem, mulher e filhos. Homem, mulher e filhos. É bem verdade que houve como posso dizer aos irmãos, que houve pessoas que discordaram desse tipo de definição, e eles querem abranger esse entendimento de família para que abarquem outras formas de família. Aí haverá uma discussão jurídica, entrará de forma muito séria a discussão religiosa e sem querer falar em política, mas já entrando no mérito, visto que não estamos em período eleitoral, mostrar a importância de termos candidatos evangélicos dentro das casas, tanto na casa municipal, quanto na casa estadual, quanto na casa federal. Porque se não existirem as boas pessoas na política, como a política será boa? Se não existirem boas pessoas dentro da política, como a política será boa? Se ela é formada por pessoas ruins. Então, queridos, mais uma vez, aproveitando o momento que não é eleitoral, quero trazer para os irmãos a importância de termos os nossos representantes. Quando eu digo nossos representantes, não significa dizer que seja da nossa denominação, mas sim de pessoas que acreditem em Deus, que defendam o nosso entendimento, que defendam os princípios bíblicos, independente de denominação. Inclusive, irmãos, numa dessas votações concernente à família, eles colocaram no texto que família seria composta de pai, mãe e filhos, certo? Composição. Mas não colocaram, entre aspas, macho e fêmea. Se colocaram apenas pai e mãe. E o sentido que se dá parece que está correto. Mas, na verdade, os homossexuais hoje estão se dizendo pai e mãe. Ou então pai. Ou então, é pai, é? Pai. Pai. É pai e mãe, né? Entendeu? Então, foi colocada uma emenda nisso aí, certo? Que de sexo opostos. Entendeu? Mas para que fosse colocada essa emenda, por exemplo, o pastor Antônio dos Santos foi um dos que escreveu a emenda e trabalhou em cima, que ainda houve oposição para não ser colocada. Então a gente vê isso que o Júnior está falando, da importância de nós termos representantes nessas casas, porque é lá que elaboram as leis. E depois que a lei é promulgada, depois que o presidente sancionado, acabou, é aquilo e aquilo mesmo, certo? Hoje a gente está vendo essa questão da homofobia, essa questão de casamento homossexual. Você já imaginou? Tivemos aqui essas 2 últimas semanas 2 casamentos,
Mas já você imaginou entrar 2 homens para casar? Misericórdia, Jesus. Entrar 2 mulheres para casar? Eu espero que quando isso aconteça eu já esteja na eternidade. Que não vai demorar muito não. Mas que Deus não permita essas coisas. Ou então eu vou para o cheiro de droga. Porque para fazer eu não vou fazer. Se a minha Bíblia diz que é errado, é errado. Ainda que os homens, certo? Que tudo está se caminhando. Porque na verdade, irmãos, o que é que eles fazem? Quando eles fazem um projeto desse que não passa, parece que esqueceram. Eles dão um tempozinho, mas fica camuflando de outra forma para voltar com a outra roupagem. Está entendendo? Então, isso que ele falou aqui é de suma importância que haja. Aí diz, mas não é o Senhor que defende a igreja? Sim, é o Senhor que defende a igreja, mas é o Senhor também que tem os seus representantes, certo? Agora, é bem certo? São iguais? Então, a gente tira por aí. Muito bem. Misericórdia, Jesus. Ressalte-se, queridos, que atualmente, quando se fala em mulher, há um entendimento jurídico que mulher pode ser de 3 maneiras. Primeiro, nascer mulher. Quem nasce mulher é mulher. O segundo entendimento jurídico é que mulher é toda e qualquer pessoa que se declare mulher. E o terceiro entendimento do que é do ser mulher é que mulher é a pessoa que faz a mudança de sexo. Ele também é considerado mulher. Por isso que houve a emenda com relação a sexo oposto. Sexos opostos. Mas entendam mulher juridicamente com essas 3 óticas. Aquela que nasce mulher, aquele que se diz mulher e quem muda de sexo juridicamente como é chamado de mulher. Agora veja, irmãos. Desculpe o professor. Agora veja o perigo que nós corremos. O camarada se transvia, se torna o quê? Mulher. Você já pensou o que eu estava acabando de dizer? Um transviado, certo? Aí bota hormônio, cria seios, se veste como mulher, como é que se diz? Se maquia, se transforma, e etc, etc. Parece. É como tinha uma propaganda antigamente de um shampoo, que era anti-caspa, né? Chamava Denorex. Parece remédio, mas não é shampoo. Eu ainda me lembro. Era uma embalagem até verde. Parece, mas não é. Então, infelizmente, nós estamos marchando para isso, gente. Outros fazem como aquela. É como a filha de greve, já tirou até o seio. Está entendendo? Para virar um E a gente vê aquela jovem linda, era uma mulher bonita, aquela menina, linda. Mas infelizmente hoje o diabo colocou na cabeça que tem que ser homem. Quando ela está no programa Raul Gil, aquele programa E nós sabemos que não tem como, não tem. Queridos, para evitar esse tipo de fraude, é o termo mais usado, uma pessoa que se transforma de homem para mulher ou de mulher para homem, para evitar esse tipo de fraude, nas Olimpíadas é feito exames para definir
se ali de fato é um homem e se ali de fato é uma mulher. Os irmãos sabiam disso? Os irmãos sabiam disso? Para evitar que um homem que geneticamente, humanamente, fisicamente é mais forte que uma mulher. Isso é normal. Não estou sendo aqui machista, nem é normal, isso é notório, que o homem é mais forte que a mulher. Para evitar que o homem se transforme em mulher e concorra como mulher nas Olimpíadas, é por isso que eles fazem testes, para evitar esse tipo de fraude. O que isso quer dizer, professor? Significa dizer que por mais que uma pessoa mude de sexo, o que foi que eu acabei de dizer? Que ela fez o quê? Mudou de sexo, mas não se transforma em homem e nem se transforma em mulher. Mudou de sexo. Esse é o meu entendimento. Porque tem ovário? Não. Tem útero? Tem útero? Também não. Então é homem. Tem tronco. Nasceu com isso, se não nasceu, é homem. Nasceu, tem ovário, tem tronco. Vamos lá, esse assunto para mais à frente. Misericórdia. Terceiro capítulo. O terceiro capítulo do livro do Gênesis, ele narra a queda do homem e a entrada do pecado no mundo. Ou seja, se tem aqui o relato do começo do pecado, como também a promessa da vinda do Salvador. É o começo do Evangelho. Como eu falei aos irmãos, as primeiras coisas, o princípio de tudo acontece no livro do Gênesis. Promessa esta, que não é por acaso, né, da vinda do Salvador, que alguns estudiosos chamam o livro do Gênesis como o proto-evangelho, ou seja, como o primeiro evangelho. Apesar dessa promessa do primeiro evangelho, Deus não deixou de exercer os primeiros juízos. Houve consequências por causa do pecado. Mas também, apesar das consequências e do julgamento divino, Deus não deixou de ter misericórdia para com o homem. Isso traz como a primeira manifestação da longanimidade divina. Porque o Senhor, Ele não só deu vestimentas para o homem e para a mulher, como também não lhes permitiu que tivessem acesso à árvore da vida. Porque se o homem tivesse tido acesso, após o pecado, à árvore da vida, a queda seria definitiva. Não haveria redenção. Porque o homem seria eterno. Por esse motivo, foi que Deus não permitiu que o homem tivesse acesso à árvore da vida. Para que o homem não viesse a ser um eterno pecador e não houvesse a possibilidade de redenção. O quarto capítulo conta a história de Caim e Abel, que são os primeiros filhos de Adão e Eva. E temos também a narrativa, podemos dizer assim, do primeiro culto. Do primeiro culto, que foi quando Abel oferece a adoração ao Senhor. Foi o primeiro culto.
quando Abel oferece a sua adoração ao Senhor, gerando inveja em Caim, já que o seu sacrifício não foi aceito por Deus. Ambos ofereceram culto, porém apenas um foi aceito. Olha, um dia desses, eu falei aqui na igreja, eu já vi pregadores falando a respeito desse sacrifício, dizendo até que Caim tinha oferecido frutos ruins, mas eu particularmente eu não creio assim. Ele pegou o que tinha, ele como lavrador, pegou o melhor que ele tinha. Mas a questão é a forma de oferecer o culto, a forma de transpor para Deus o seu sentimento do coração, da sua adoração verdadeira para Deus. Então, o que fez Deus atentar para Abel, o sacrifício de Abel, foi a forma que ele ofereceu o seu culto, a fidelidade. Aí, o que é que muitas vezes nós vemos nos nossos dias atuais? Hoje eu não tenho para onde ir, eu vou para a igreja. Eu não tenho o que fazer hoje, eu vou para a igreja. Aí pergunto eu, qual é a intenção do coração? Veio adorar? Não, veio apenas preencher um vazio de tempo. Mas quando você sai de casa dizendo, já de tarde você se prepara espiritualmente, hoje eu vou para a igreja porque eu quero ouvir Deus falar comigo, quero uma palavra de Deus, quero receber de Deus. Então começa você já a fazer seu culto em casa, e você vem no caminho muitas vezes até raciocinando como Deus vai fazer, como Deus vai preencher o vazio que você está vindo. Então, diante disso, é por isso que às vezes você vem para o culto e o pregador está pregando e você diz, meu Deus, eu falei isso em casa, eu pensei nisso. Mas por quê? O mesmo Espírito que está no pregador é o mesmo Espírito que está em você. E é quando a oferta de Abel é aceita. Obrigado. Obrigado. Então, pelo fato do sacrifício de Caim não ter sido aceito, aí acontece o primeiro crime, que foi o crime de homicídio. Por falar em homicídio, quero abrir mais uma ressalva para os irmãos, que desde sempre matar alguém era chamado de homicídio. Mas hoje existe uma figura chamada femicídio. Que homicídio se trata quando alguém mata homem, e femicídio quando mata mulher. E não devemos confundir femicídio com feminicídio. São diferentes. Femicídio é quando se mata apenas uma mulher. Feminicídio é quando se mata uma mulher pelo fato dela ser mulher. Exemplo: um marido ou um companheiro que mata sua companheira pelo fato de considerá-la inferior a ele. Ou seja, foi um crime provocado por causa do gênero feminino. Não tem nada a ver com femicídio. Estou trazendo isso para os irmãos porque há pouco tempo atrás a nossa presidenta, ela confundiu em rede nacional femicídio com feminicídio e trouxe o conceito errado. Então, para que os irmãos não aprendam errado, não confundam femicídio
com feminicídio. Muito bem. Nesse mesmo capítulo, vemos o desenvolvimento das duas primeiras civilizações. A civilização dos descendentes de Caim, onde se tem as primeiras invenções e descobertas, como também a civilização dos descendentes de Sete. Sabemos que Adão e Eva tiveram 3 filhos, é isso? E Sete, que também é filho do primeiro casal, é o filho que eles tiveram no lugar de Abel. Tiveram Caim e Abel. Caim matou Abel e logo após veio Sete, ambos filhos de Adão e Eva. E automaticamente, a partir destes, começou a formação do primeiro povo de Deus. No 5º capítulo é dada a genealogia dos descendentes de Sete, destacando-se nessa genealogia a figura de Enoque, que foi o primeiro profeta. E afirmo que Enoque foi o primeiro profeta porque está escrito em Judas 14. E a genealogia que vai até Noé, que será o protagonista do próximo capítulo de Gênesis, que é o 6º capítulo, onde tem a narrativa da corrupção da geração de Noé. E aí acontece a apostasia do primeiro povo. Nós já estudamos o que significa apostasia na lição anterior, e fez com que a terra se enchesse de violência, que a imaginação da humanidade fosse má constantemente, o que fez com que Deus decidisse destruir o povo através do dilúvio. Porém, como vimos que Deus é longânimo, é misericordioso, Ele pediu para que Noé construísse a arca como refúgio, como saída, como salvação para o povo. Mas o povo não quis. E aí, o que Deus fez? Pediu para que enchesse com os animais. Mas a arca era para o povo. No 7º e 8º capítulos temos a narrativa do dilúvio, e que o juízo divino se encerrou, com que se encerra a segunda dispensação. Na estrutura do livro de Gênesis, da 3ª e 4ª dispensações, que é onde nós estudaremos até aí, no livro das dispensações, nós percebemos que no 9º capítulo passa a descrever a aliança firmada entre Deus e Noé, que vem após o dilúvio, também chamado de pacto noaico. Pacto noaico, que é a aliança entre Deus e Noé, onde se estabelecem diretrizes, regras para o repovoamento da terra. E essas diretrizes foi que deram origem à dispensação do governo humano, que é o período em que Deus tratou com o homem além da consciência, que foi a dispensação anterior, com o próprio domínio da terra pelo homem, que passou de fato a governá-la. Não apenas a terra, mas também a própria administração da
justiça. Com o reinício da humanidade, Moisés relata o desenvolvimento desta nova comunidade formada pelos descendentes de Noé, a começar pela própria família de Noé, onde no episódio em que Noé se embriaga, o que motivou a maldição de Canaã por parte de seu avô. No 10º capítulo, Moisés traz a genealogia dos descendentes de Noé, bem como a origem das nações que temos hoje em nosso planeta, tendo também no capítulo 11 explicado como ocorreu a dispersação das nações com o episódio da Torre de Babel. E aí se tem o fim da dispensação do governo humano. Ante a rejeição da comunidade única de Babel, mistério se fazia a construção de um novo povo de Deus, através do qual ele viria cumprir a promessa de redenção da humanidade, porque até então o povo estava todo disperso. Então, por esse motivo, no final do capítulo 11, é que há uma dedicação à genealogia de Noé, de onde vai descender Abraão, que será o protagonista do capítulo 12. E ele será protagonista do capítulo 12 de Gênesis até o capítulo 25, que foi o que nós chamamos no início de ciclo de Abraão. É uma narrativa da vida de Abraão. Todos nós sabemos que ele se chamava assim Abrão, e que aos 70 anos de idade foi chamado por Deus para deixar a cidade de Ur dos Caldeus para ser pai de uma grande nação de onde viria a semente da mulher prometida pelo Senhor lá no Jardim do Éden. Então, a partir daí se tem início a dispensação patriarcal ou dispensação da promessa, que é o período que Deus tratou da humanidade apenas com os patriarcas. Ou seja, patriarcas são aqueles que Deus escolheu para serem os pais de Israel, a nação que deveria ser formada e dela vir o Messias, aquele que restauraria a harmonia, a amizade entre Deus e os homens. Aleluia. Nestes 14 capítulos, Moisés relata a vida de Abraão, sua chamada, a peregrinação à terra de Canaã, as lutas que ele enfrentou, a demora de cerca de 25 anos para cumprimento da promessa de que ele teria um filho. Passaram-se cerca de 25 anos. E por esse motivo é que Abraão é chamado de pai da fé, porque aguardar uma promessa durante 25 anos. E vejam que aguardar a promessa é confiar que ela virá. Amém, graças a Deus. Aguardar a gente espera. É só sentar e esquecer. A gente espera. Se der certo, foi de Deus. Se não der, não veio dele. Abraão não. Abraão ficou aguardando, confiando na promessa durante 25 anos. Posso falar uma deixazinha? E observe, irmãos, que quando Deus fez a promessa a Abraão de Isaac, certo? Falando a respeito de Isaac, que Abraão antecipou por causa de Sara,
certo? Ela quis antecipar a promessa e apertou com Abraão para ter filhos. Você sabe que Sara era estéril, mulher de Abraão, a mulher de Isaac, Rebeca, era estéril, e a mulher de Jacó, Raquel, era estéril, certo? Todas as três eram estéreis, mas todas as três tiveram filhos. Era como se Deus estivesse dizendo: olha, o soberano aqui sou eu que determino como é que tem que ser. Então, a gente vê que depois que Isaac chegou, ou melhor, que Ismael chegou, ainda se passaram 13 anos para Isaac chegar. Neste ciclo, no ciclo de Abraão, nós temos exatamente o que foi dito aqui pelo pastor. A passagem da genealogia de Ismael, filho que Abraão teve com Agar, dando-nos, portanto, a origem da nação árabe. Por isso que brigam. Exatamente por isso. Por isso que brigam. Até hoje. Por isso que brigam até hoje. Oi? É verdade. É interessante. Mas por Você que? vai ter surpresa, olha. Mas entendam por que a nação árabe é tão grandiosa hoje. Porque a promessa de Deus foi para Abraão, que ele seria o pai de uma grande nação. Por isso que a nação árabe é grande hoje. Amém. Porque foi a promessa que Deus dá a Abraão. E mesmo o filho vindo de um erro, Deus não deixou de cumprir. Não desprezou. Aleluia. A seguir, nós temos o ciclo de Isaac, que vai de Gênesis capítulo 25, 19, quando se relata o nascimento dos filhos gêmeos de Isaac, até o final do capítulo 27, onde o protagonista passa a ser o filho da promessa. É quando surge a figura de Isaac. Esse sim, o filho que Deus havia prometido a Abraão. Isaac foi outro peregrino na terra de Canaã, que havia herdado a promessa de Deus dada a seu pai, e também enfrentou embates na terra de Canaã, mas que manteve a continuidade da fé de seu pai, se manteve fiel. A partir do capítulo 28 até o final do capítulo 36, o protagonista da história passa a ser Jacó, e posteriormente teve seu nome mudado para Israel, não é? Conforme Gênesis capítulo 32, versículo 28, que apesar de não ter sido o primogênito de Isaac, herdou as promessas feitas a Abraão diante do desprezo que Esaú teve com relação à sua primogenitura. Moisés relata a ida de Jacó para Padã-Arã, onde ele formou a sua família. Ele teve os seus embates lá também com seu tio e sogro Labão, como também teve o seu retorno a Canaã depois de 20 anos, quando então, a exemplo de seu avô e pai, passou a peregrinar naquela terra. No ciclo de Jacó, nós também incluímos o capítulo 36, que traz a genealogia de Esaú, irmão de Jacó, que desprezou a primogenitura, como nós falamos anteriormente, e que deu origem à nação dos Edomitas, que seriam adversários do
povo de Israel. A partir do capítulo 37, temos o início do ciclo de José, que passa a ser o artista, vamos falar assim, dessa história, que foi o 8º filho de Jacó. Jacó foi o 8º filho de Jacó, que foi o 7º filho homem e o primeiro filho de Israel. Esse que foi vendido pelos seus irmãos ao Egito e que depois veio tornar-se governador. E durante os anos de fome, que havia predito a Faraó, ele levou seus familiares para morar lá no Egito. Neste ciclo está o capítulo 38, onde se traz a história de Judá e de Tamar, que é o começo da tribo de Judá. Como os irmãos bem sabem, que é da tribo de Judá que nasce o Salvador. Daí o motivo do nome Leão de Judá. O livro do Gênesis termina com a morte de José e o povo de Israel no Egito, onde iria se formar como uma nação, de modo que nós temos aqui o final do livro de Gênesis, é onde nós temos o começo do povo de Israel. É meio antagônico, mas é assim. O livro termina com a promessa feita pelos irmãos de José de que o corpo do governador não seria sepultado no Egito, mas que seria levado a Canaã quando o Senhor levasse Israel para lá, de modo que o livro termina com a reafirmação da promessa feita por Deus a Abraão, que era assim o começo do cumprimento da promessa da redenção da humanidade. Como se inicia a história do povo de Israel, finaliza o livro de Gênesis, mas ao finalizar o livro de Gênesis se inicia o cumprimento da promessa da redenção da humanidade com a criação da tribo de Judá. Gênesis, então, meus queridos, é o livro dos começos, o livro das origens, onde uma leitura nos permite entender, conhecer desde o início o plano de Deus para o homem. Ainda mencionando Deike para finalizar, vemos que o tema de Gênesis é, abre aspas, segundo Deike, a criação, a queda e a redenção da raça humana através de Jesus Cristo. Em torno disso centraliza-se toda a revelação divina e verdade das Escrituras. O livro é a sementeira de toda a Bíblia e é a correta compreensão de cada parte dela. O Gênesis é a fundação sobre a qual toda a divina revelação se baseia e é construída. E não somente isso, mas entre a forma como parte integrante de toda a revelação. Cada grande doutrina das Escrituras encontra suas raízes em Gênesis, em princípio, tipo ou simples revelação. Fecha aspas. Existe um outro propósito segundo Deike, abre aspas, é revelar ao homem a origem do céu e da terra e de todas as demais coisas, declarar Deus como Criador pessoal e mostrar que nada evolui através de milhões de anos, registrar a história da queda do homem e a presença do pecado na terra como uma introdução para a sua lei. Fecha aspas. É provável, irmãos, que falaremos sobre as teorias evolucionistas e a teoria criacionista, acredito que já na próxima lição, mas como o próprio termo diz, é uma teoria criacionista.
da teoria evolucionista. Nós sabemos que Deus fez todas as coisas, e isso não é teórico. E isso não é teórico. Por fim, queridos, esperamos que a leitura do livro de Gênesis, nesse trimestre, venha fortalecer ainda mais, não apenas a nossa fé, mas também a nossa esperança. Que Deus abençoe. Amém.